Sejam bem-vindos, meus amigos palmeirenses. Um bom sábado para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo todas as informações dessa preparação do Verdão que vai jogar neste domingo lá em Salvador, na Arena Fonte Nova, contra a equipe do Bahia. Jogo importante e, quem sabe, conseguindo uma vitória, abrir uma vantagem ainda maior na liderança do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. Só não danço, né? Porque eu sou um desastre absoluto. Ai, o que vai acontecer na Arena Fonte Nova, agora com um gramado diferente do último confronto? A gente espera, né? Eu gosto do time do Bahia. Eu gosto, acho que o Bahia tem bons jogadores, acho que o Rogério tomou a mão do time já um bom tempo à frente, né, do Bahia. O Bahia tem 17 pontos e tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras. Né? Então, vencendo esse confronto direto contra o Palmeiras jogando em casa, o Bahia pensa muito na parte de cima da tabela, né? Imagina só, 17 geralmente começa pontos. bem os campeonatos Aí brasileiros. depois perde um pouco de fôlego, mas eu gosto desse elenco do Bahia. Eu acho que o Bahia tem condições, é mais uma vez time para brigar por vaga na Libertadores, assim como já foi no último Campeonato Brasileiro. E sonhar alto. Acho que o Bahia tem condições de sonhar alto, né? Imagine só, 17 pontos. Joga contra o líder do campeonato, em casa. Se vencer, chega a 20. Fica 2 do Palmeiras com um jogo a menos. Quer dizer, são números que colocam o Bahia numa condição de sonhar alto realmente na competição. E o Palmeiras, por outro lado, tem um baita time na mão do Abel, mais de 5 anos à frente da equipe. Tem um problema agora na lateral esquerda com a contusão do Piquerez, que é grave. O Jefté, substituto, se contundiu também na última partida. O Arthur, garoto, que é bom de bola, esse lateral esquerdo do Palmeiras da base. Talvez tenha de ser titular mais uma vez. Então, são alguns problemas com os quais o Vitor Roque se recuperando de lesão, se recuperando de lesão, ainda em processo de reabilitação. São alguns problemas com os quais o Abel precisa lidar. Mas o Palmeiras parece que está no automático, né? Tudo quanto é problema que aparece... dá a volta, né? Contorna. São problemas que não ficam grandes. O Abel consegue contornar. O time está no piloto automático, voo de cruzeiro, assim, sabe? Nada abala o Palmeiras. Mas é um jogo duro contra o Bahia em Salvador, sem dúvida alguma. E vai ser um baita jogo, talvez o principal jogo dessa rodada. Vai ser interessante, claro, até porque essa briga lá em cima da tabela, a gente fica sempre de olho, né? Agora é aquilo, são muitos jogos pro Palmeiras, eu estava brincando lá na redação, né? Tem muitas competições para disputar, mas tá reclamando, é só abrir mão de alguma também, não precisa ir. Ganhar tudo vai disputando competição mesmo, não tem jeito. Mais ganha, mais disputa. E todo ano é a mesma coisa, né? Então a gente fala da quantidade de jogos do Palmeiras, que uma hora vai ter que se organizar, mas é o que o Fábio lembrou, né? Tem essa grande pausa ali no meio do ano, talvez seja um momento de restabelecer a equipe, enfim. A gente vai ter que apostar aí que o Abel consiga fazer de novo um bom trabalho e de novo de uma forma diferente, porque esse ano, como o campeonato, eles estão se ajustando de um jeito diferente também, vai ser interessante ver o trabalho dele, né? Mas não tenho dúvida de que vai conseguir. E nesse ano, em 2026, o Abel começou melhor do que tinha começado em 2025 e em 2024 também. Ele sempre começa, ou nos últimos anos, tem começado os anos com a torcida criticando, o Palmeiras não consegue desempenhar um bom futebol no Campeonato Paulista e tal. Nesse ano foi diferente. O Palmeiras, desde o início da temporada, mostrou um time já ajustado. Não tenho dúvida alguma que vai chegar ajustado até o fim do Campeonato Brasileiro e eu coloco o Palmeiras como principal candidato ao título. E parece que nada abala o time do Palmeiras, né? Pela mão do Abel na equipe, pela qualidade do elenco, pela tranquilidade com que o time joga. O Palmeiras, repito, parece que está no piloto automático. Tem condição, tem lesão, tem suspensão, o time consegue continuar a jogar, é impressionante. Vai ser o principal jogo da rodada, não tenho dúvida. O mais legal de acompanhar esse Bahia e Palmeiras vai ser um jogaço na Fonte Nova. Falando dessa questão dos jogos, né? 9 partidas em abril, outras 9 em maio. Então tem muita coisa pela frente. 18 jogos até a Copa. Acho que esse é o desafio do Abel. Para depois, durante a Copa, respirar e colocar a casa em ordem. Agora a gente volta para o Brasileirão masculino para falar de líder também, Palmeiras, que vai jogar com o Bahia nessa rodada do Brasileirão. E a gente tem uma entrevista exclusiva especial com um cara que é muito da resenha. Dá uma olhada. Ele chegou quietinho, na dele, foi conquistando espaço e o respeito de quem trabalha aqui no Palmeiras. Voltou esse ano de lesão e agora vai bater um papo com a gente, Lucas. Prazer, velho. Valeu, muito bem. Evangelista!
Você completou um ano de Palmeiras. Era muito do que você esperava? Matheus, eu acho que é muito melhor do que eu esperava. A mentalidade aqui é completamente diferente de tudo que eu já vivi. Todo campeonato que a gente entra para vencer. Nossa proposta é esta, é ganhar título. Uma bela experiência, mesmo com um baque no ano passado. Evangelista rompeu o tendão da coxa direita. Precisou passar por cirurgia e ficou 4 meses fora. O Abel me ligou ainda pra me dar força e tal. Ele falou, pô, parece que eu tô mais triste que você. Eu falei assim, pô, mister, não tem muito o que fazer. Agora é focar na recuperação. A cabeça estava tão boa que a comissão pediu um vídeo depois que a cirurgia deu certo. No vídeo eu passei a mensagem de que a gente só dá valor nas coisas que a gente tem quando acontece alguma coisa tipo da gente perder. No caso foi a minha condição física. Aproveitem, rapaziada, porque nessas horas que a gente lesiona, a gente vê o quão abençoado a gente é só de ter saúde. Tem alguns jogos aqui que eu fiquei até na concentração com a resenha, com a rapaziada. Eu sou do grupo da resenha. É por essas e outras que ele é tão querido no CT. Uma demonstração de carinho aconteceu no primeiro título da carreira, Campeonato Paulista. Se Deus quiser. Eu lembro que tava ali segurando para não chorar e fiquei nessa. Eu lembro que a Leila veio cumprimentar e aí eu acho que por ter esse toque feminino, aí já deu um baque. Veio a lembrança da minha mãe também, então queria que ela tivesse ali fisicamente para comemorar. Quando era mais novo, o Meia fez homenagem em vida à Dona Marta. Tá aqui, ó, Marta e Jesus. Foi as primeiras tatuagens, fiz escondido ainda. E eu lembro que quando fui pagar a tatuagem, eu falei, tio, vou lá pegar no carro. Aí o cara olhou e falou assim, ele não é seu pai? Eu falei, não, meu tio. Falou, cara, você não pode fazer. Eu falei, agora já foi. Agora já foi, tem que fazer, paga e vai embora. É um cara bom de lábio, que não curte entrevista, mas aprendeu a passar sua ideia de forma clara e tranquila. Eu lembro que eu vi um vídeo do Ronaldo, e ele falando assim, cara, quando você for dar uma entrevista, respira, calma, pensa, porque às vezes o jogador ou a pessoa quer falar tudo de uma vez só e acaba se complicando. Pra quem pede pra ele aparecer mais, aqui vai um recado. Eu sou mais no cantinho, assim, é do Lucas em si, o pessoal gosta de mim, não só como jogador, como pessoa também. E não adianta também só ser boa pessoa, tem que jogar bola, porque senão fica um tempinho aqui e rala. Boa pessoa, joga bem e bom de resenha, né? E Olha jogo só... a jogo, o Palmeiras não tá perdendo de ninguém. Abriu 5 pontos, se contar que o Flamengo tem um jogo a menos, mas 8 pontos contados com o que já foi disputa, porque eles já conquistaram, 8 pontos de vantagem. Olha, fico com o que o Vessa falou, Massa. 5 pontos pra você tirar de um time ruim é pouco, mas se você tirar de um time bom é pra caramba, meu amigo. Cara, nesse e o jogo momento, foi bom, né? Foi. Nesse momento, o meu olhar não é pro Flamengo. O meu olhar é pro Fluminense e pro Bahia, que estão fazendo um ótimo campeonato. O Flamengo teve os problemas dele, trocou de técnico, perdeu um jogo, ontem foi mal. É uma questão de longevidade agora. O Flamengo tem todas as condições de emendar uma boa regularidade e tem 2 confrontos diretos, tem 6 pontos ainda em disputa com o Palmeiras. Então, a questão mais breve, mais que está aí, que se coloca, Palmeiras não ganhava jogo grande, ele ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo 2 vezes, ganhou do Santos, ganhou do Fluminense, ganhou do São Paulo, do Inter, Campeonato Brasileiro. Não, eu só estou falando do G4. O G6 não chegou inteiro ainda, falta o Atlético, o Bahia e o Atlético Paranaense, que vão acontecer agora. É Bahia, Corinthians e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, e depois o Flamengo. Então, claramente, há uma mudança, há uma evolução. Eu gostei bastante do primeiro tempo. Por quê? Porque o Grêmio jogou no 5-4-1, linha de 5, linha de 4, e o Carlos Vinícius, que é um baita jogador, quando o Grêmio baixava toda a linha, ele ficava ainda um pouquinho mais adiantado, e mesmo assim o Palmeiras não se desesperou, não entrou errando passe o tempo todo, não ficou levantando bola na área, o time tentou trabalhar a bola. Claro que faltou para mim, ainda no primeiro tempo, aquele passe, aquele toque final, aquela decisão correta para clarear o lance. Mesmo assim, o Palmeiras fez tabelas, fez associações. Quando sai o gol, o Palmeiras vinha de 3 escanteios seguidos, já estava encurralando o Grêmio na hora que sai o gol, que sai a falta claríssima no Flaco Lopes. A câmera invertida mostra que o jogador do Grêmio quase arranca a camisa do Flaco. Foi falta, né? E sai o gol
né, do Marlon Freitas. E o gol, cara, ele dá ao Palmeiras uma tranquilidade. Acaba o primeiro tempo e o Palmeiras toma este gol. Isso é que me preocupa. Por quê? Porque é um gol com uma desatenção total do time todo. Não é só dos dois zagueiros ou do Jefté que não fez a linha de impedimento. Os dois zagueiros até estavam bem posicionados, com o Gia e Lenhador, que jogou muita bola de novo, tá? Então sai o gol. E o Palmeiras demorou, pelo menos, o gol saiu aos 8, pelo menos uns 15 minutos para voltar para o jogo, para começar a trabalhar. Tiveram as mudanças. Felipe Anderson está se colocando para jogar por dentro e entrou muito bem. Saiu o segundo gol do Palmeiras, do Malo, e aí, cara, acabou o jogo. Acabou o jogo. Esse foi o momento mais difícil do Palmeiras no segundo tempo. Foi quando a Música é bom jogador, dá esse chute, aí tava 1-1 e o Grêmio tava um pouco melhor no jogo no segundo tempo. Eu gostei bastante do que eu vi. Acho que o Palmeiras está em franca evolução. Mesmo com data FIFA, com jogadores fazendo viagens longas. E agora, hoje de manhã, eu conversei com a Isa Labate, foi companheira nossa aqui, e ela me deu uma informação muito interessante. O Palmeiras vai jogar domingo em Salvador e depois, eu não tive tempo de checar, mas a Isa é uma profissional séria, ela me passou essa informação. O Palmeiras vai para Salvador e de lá já vai para Barranquilla, tá? Para Barranquilla não, para... né? Não é lá, é Cartagena. Tá. O jogo... Isso, o jogo vai ser em Cartagena porque o Júnior tá com o estádio em obras, ok? Então aí são 5h30, 6 horas de voo direto, tá em Salvador, claro, você tá mais perto do seu objetivo, não faria sentido voltar para São Paulo, para depois embarcar na terça-feira para lá, enfim. A minha preocupação agora é com o Vitor Roque, que não volta, não consegue voltar, o tornozelo dele o cara não consegue ficar em forma, né? Me parece que vai perder a Copa do Mundo também, se ele tinha alguma chance, a chance já foi. E o Palmeiras vai precisar, porque domingo o jogo é 7h30 da noite e o Palmeiras vai ter que mexer no time, entender como que ele vai fazer para jogar em Salvador, ir para Colômbia e depois pegar o Corinthians na Neoquímica Arena. Vessa, gostei da sua participação inicial, quando você falou tirar ponto de time bom é outro papo. Porque... A gente vai falar do Flamengo daqui a pouco, mas só pelo viés do Palmeiras. Mas porque o Palmeiras está com 22-9. Ele já está de novo acima de 2 pontos por jogo. 81% de aproveitamento, cara, é absurdo. 2 pontos por jogo normalmente dá título, ou você luta pelo título. O Palmeiras de novo já está acima do 2 pontos por jogo. Então isso chama atenção. Outra coisa que me chama atenção, você está nessa consistência toda de vitórias e tudo mais, com quase 50 milhões de euros assistindo lá do camarote. Ontem estavam os dois assistindo o jogo do camarote, um de 18 milhões de euros e outro de 25 milhões de euros. Ou seja, o seu ataque, que na teoria até seria o titular, é que é difícil falar do Flaco reserva, mas tudo bem, eles estão lá em cima assistindo o jogo e você segue ganhando. E vitórias essas que continuam sendo... O torcedor, lembra que eu falei aqui, tinha torcedor bravo, não sei o quê. Eu falei, gente, são vitórias por um gol de diferença, mas que são vitórias. E tinha gente preocupada, não, porque fica na conta do chá, ou porque perde muito gol, ou porque toma uma bola passando, raspando a trave, você corre o risco de não ganhar o jogo. 2-1, Grêmio, 1-0 São Paulo, 2-1 Botafogo, é incrível, Mirassol, assim. 1-0 Mirassol, 2-1 Novo Horizontino, 1-0 Novo Horizontino, 2-1 São Paulo, 2-1 Fluminense. Não tem margem contra ninguém, mas tudo isso é vitória. Então acho que o torcedor também tem que dar uma segurada nessa hora e tem uma consistência. Pontos, né? Tudo isso valeram os mesmos 3 pontos. Não foi 3-0, não foi goleada, podia ser uma vitória mais tranquila. Tudo isso é verdade. Mas há ali uma consistência diante de um cenário que você não tem nem os seus 2 atacantes à disposição. Então realmente é uma campanha muito forte. E vou falar, a do Fluminense é muito boa, a do Bahia é muito boa e a do Flamengo é ok. O problema é que já tem um fazendo 22 e já está lá o tempo já em cima. E entra, para terminar, entra numa semana que é muito importante. Não é pela estreia na Libertadores.
Porque o Palmeiras nesse grupo, de novo, vai ser o primeiro do grupo, tá tudo certo. Porque ele pega o Bahia, ou fazendo o Bahia encostar de vez para te encher o saco, ou você podendo abrir já 8 do Bahia também. Isso é muito grande. Do Bahia vai abrir. Então é uma vitória que o Palmeiras pode levar uma liderança ainda maior contra um concorrente que tem um calendário tranquilo só de uma competição. E depois vai Itaquera, aonde vai ser, o Flamengo foi e não levou os 3, por exemplo. Então, realmente é uma semana grande que o Palmeiras começa, muito difícil, com 3 jogos fora de casa, e que, olha, se passar por esses 3 jogos aí com 7 de 9, ou até os 9, enfim, olha, vai ser muito difícil. Depois voltando os jogadores e tudo mais, vai ser muito difícil parar depois, viu? Que tal, hein, Arnaldo, Palmeiras? Na conta do chá, mas não perde ninguém. Pelo contrário, ganha e tá ganhando todo da turma lá de cima, inclusive. Você vê como é que é, né? Eu já vi várias entrevistas do Abel Ferreira, algumas do João Martins, né? E agora do Castanheira, eu tinha ouvido poucas. Ele é o melhor que tem pra falar. Isso que eu ia falar. Ele é mais claro, Martins, né? Ele não fica dando... Ele foi claro. E ele falou uma coisa que parece muito simples, mas eu prestei atenção e ele tem total razão. Bom, primeiro que o Palmeiras consegue manter essa regularidade, essa solidez, independentemente de onde ele joga. Ontem ele não jogou em casa de novo. Independentemente se o técnico está no banco, ele não estava de novo. Independentemente se o centroavante estava no jogo, ele não estava de novo. E assim, essa toada constante E claro, para isso você precisa ter estrutura, respaldo, trabalho contínuo e jogador de futebol. E esse ano o Palmeiras tem excelentes jogadores de futebol. Mas ele falou uma coisa que é assim, o jogo a jogo, que parece ser uma coisa, um chavão, um jargão, e dependendo de cada adversário. E ontem eu fiquei reparando a diferença do Palmeiras para o jogo do São Paulo e para o jogo do Grêmio, né? Ah, claro, são adversários diferentes, locais diferentes. O Palmeiras era visitante contra o São Paulo. Contra o São Paulo, o gol saiu antes. E acho que quando o Palmeiras está em vantagem no placar, ele tem mais ou menos a mesma estratégia. Isso a gente já sabe, a gente já descobriu. Ontem teve o imprevisto do empate logo no início do segundo tempo e deu uma embaralhada, como disse o Massini. Então não ficou, vou defender o meu 1-0. Foi pouco, esse período foi curto. Contra o São Paulo ele durou o jogo todo. Contra o Mirassol ele durou e assim por diante. Contra o São Paulo, como é que eu vejo o Palmeiras hoje? Ele joga sem o Roque, com 3 meias, são excelentes, um é melhor que o outro, e com 2 volantes, que um é melhor que o outro, né? Eles se complementam. Ontem, 2 gols do Marlon e o Andreas como maestro, eu falei, cara, por que esses caras não jogaram contra o São Paulo? Porque o Andreas foi substituído rápido e o Marlon também, e normalmente eles vão até o fim. Por causa do amarelo? O Andrés por causa do amarelo, mas por quê? Por que o amarelo? Porque o Andrés contra o São Paulo, você não vai jogar, você vai marcar o melhor jogador do adversário. Ele marcou individual o Marcos Antônio. Marlon, você não vai jogar, você vai marcar o Luciano individual. Com 15 minutos do segundo tempo, os caras estavam mortos. O Andrés tinha amarelo, ele trocou os dois. Eles nunca saem. Eles saíram. Entrou o Martínez e o Evangelista. E ontem, quem ficou até o final? Os dois. Ele foi trocando a linha de 3. Entrou o Felipe Anderson e tal. Então, assim, ele tem muita opção numa mesma ideia, muito bem ensaiado, que vai ficando cada vez mais azeitado. Então, contra o São Paulo era necessário, até porque o gol saiu com 3 minutos de jogo, destruir. E os caras vão lá e vão destruir. Eles não vão... Agora mais algumas informações e atualizações dessa situação de Vitor Roque, que não jogou contra a equipe do Grêmio, e pensando, será que vai estar contra o Bahia? Ou pode até ficar de fora do jogo da estreia da Libertadores na próxima semana. Abre aspas, o Vitor Roque realizou tratamento específico ao longo dessa data FIFA para amenizar e, consequentemente, eliminar as dores no tornozelo que o incomodam desde a partida contra o São Paulo, válida pela semifinal do Campeonato Paulista. O Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras tratou Vitor Roque em 2 períodos nesse período de data FIFA, mas ele quase não foi a campo. As dores persistiram e o jogador fez muito mais fisioterapia do que trabalho com bola. O problema pode ter sido agravado durante o choque rei pelo Brasileirão. Vitor Roque entrou no segundo tempo e sofreu uma entrada forte de Wendel.
lateral de São Paulo. Na hora, a expressão do atacante já preocupou. A presença no jogo da volta do Paulistão, embora importantíssima, já que marcou o gol do título, também atrasou essa recuperação. Um cenário possível é a ausência no duelo deste domingo contra a equipe do Bahia pelo Brasileiro e também da viagem para Cartagena, direto de São Paulo, onde na próxima semana tem estreia do Verdão na Libertadores contra a equipe do Júnior Barranquilla, encontrando-se com a delegação lá na Colômbia. A ideia é que as dores de Vitor Roque sejam eliminadas antes de pensar na volta aos gramados. Vitor Castanheira, auxiliar de Abel, confirmou que a comunicação entre o atacante e o núcleo de saúde e performance será fundamental para definir o seu retorno. Enfim, muito estranha essa lesão do Vitor Roque, até porque não tem... A única coisa específica que falam é uma lesão no tornozelo. Mas que lesão no osso, no nervo? O que aconteceu? Não tem nada muito claro, mas vamos torcer para que ele volte o mais rápido possível. Possivelmente, dependendo da situação, pode jogar o jogo da Libertadores, ou quem sabe também ficar de fora e só jogar, quem sabe, o clássico contra o Corinthians no próximo final de semana. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!